20 anos a serviço da educação superior particular. Os associados Ampesc contam com serviços como monitoramento e envio de jurisprudência e legislações em tempo real, capacitações que atendam às necessidades das IAs associadas, parcerias e convênios com condições exclusivas, assessoramento jurídico, assessoramento acadêmico, consultas sobre fiéis ProUni e Unedu, produção de projetos e pesquisa de caráter educacional e promoção de estudos e soluções para problemas relativos ao ensino superior. Há quase 2 décadas de atuação, realiza centenas de congressos, seminários, painéis e fóruns de debate, com milhares de participantes e a aprovação de 100% deles em relação à metodologia apresentada e suas expectativas ao atendimento de seus objetivos pessoais. Conecte-se às redes sociais da Ampesc e fique por dentro dos webinários promovidos e ações realizadas pela associação. Associados de outros estados têm condições especiais. Acesse o site ou entre em contato por e-mail. Olá a todos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Ampesc, nesta oportunidade em parceria com a Teltec, nossa parceira, através de uma articulação com a nossa vice-presidente, a professora Maria Helena, a quem agradeço a toda a dedicação, todo o empenho, e também aos nossos convidados de hoje, o professor Lúcio, o professor Fábio, a professora Charlene, o professor Pedro. Agradecimento todo especial da nossa entidade que congrega instituições de ensino superior privadas de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas que também está aberta a associados, a instituições que desejem se associar, que estejam sediadas em outros estados. Um agradecimento especial também à Mariana e à Valquíria pelo trabalho, pela articulação e pela dedicação aos nossos associados. Nesse dia em que nos propusemos a debater sobre tecnologias na educação, essa necessária incorporação de novas tecnologias geradas aí, apressadas, aceleradas pela pandemia, né? A professora Maria Helena e os demais, tenho certeza que teremos aí um evento brilhante com informações importantes a serem compartilhadas pelos nossos convidados. Quero registrar também que temos hoje, comemoramos hoje o Dia do Estudante, a quem deixamos aí um forte e fraterno abraço a todos os estudantes, afinal de contas, somos eternos estudantes, né? E também hoje se comemora o Dia do Advogado, que boa parte das nossas instituições também ofertam o curso de Direito, então um abraço especial aos alunos do curso de Direito, quem sabe futuros advogados. Lembrando que o nosso evento de hoje, ele está sendo transmitido aí para participantes de 15 estados. Mais uma vez, a Ampesc compartilhando com o país todo o seu conhecimento, as suas experiências e os nossos eventos, né? Então, agradeço aí a participação de todos, dos nossos convidados, dos nossos parceiros especialmente, mas também o registro e um abraço fraterno a todos os participantes destes 15 estados que realizaram a sua inscrição e estão conosco para compartilhar esse conhecimento todo, que será mediado pela nossa vice-presidente, professora Maria Helena, a quem agradeço. Professora, agradeço aí todo o seu empenho, toda a sua dedicação à nossa instituição e principalmente zelando pelo interesse, pelas informações, enfim, por
por compartilhar com nossos associados tudo que eles estão buscando, né? Que é um apoio, que é orientação, e isso a nossa equipe, graças a Deus, tem conseguido através, especialmente, desses nossos parceiros como a Teltec. Então, um forte abraço a todos, um bom evento a todos nós. Doutora Maria Helena, com a senhora. Obrigada, professor, obrigada pela confiança. É muito bom trabalhar dessa forma colaborativa, onde todos nós juntos vamos tentando fazer nesse período de excepcionalidade o melhor. Muito bem-vindos todos os participantes que nos prestigiam nesta manhã, e nossa conversa de hoje ela é muito interessante, né? Com certeza, o legado da Covid-19, sem dúvida, é a importância da tecnologia, que nos permite estar aqui juntos, que permite aos profissionais das mais diversas áreas e continuarem trabalhando e prestando serviços, né, de forma remota. A tecnologia, afirmam muitos, é o motor da educação em tempos de Covid. E as plataformas educacionais assumem, com os educadores, professores, especialistas, um protagonismo ímpar no cenário atual. E, em função disso, a gente traz hoje, né, nesse webinar, a educação e a importância da tecnologia no enfrentamento do impacto da Covid-19. Nós estaremos neste webinar com o Lúcio Leite, que é diretor de transformação digital, e ele também é líder para os negócios de educação na Teltec Solutions. E o Fábio Padrão, especialista na Microsoft Teams para educação. Mas nós temos também convidados que vão trazer para nós um pouco da sua vivência, da sua experiência. E durante esse webinar nós teremos a participação da professora Charlene Melanie. Ela é professora atuante, muito atuante, aí com todas as forças da sua criatividade, engajamento, muito participativa. Ela é doutora em design e também mestre em gestão de design, especializada em design multimídia. E nós teremos no painel de tecnologia o Pedro Guedes, que é diretor financeiro de um grupo educacional muito importante no estado de São Paulo, que é o ENIAC. Então, vamos iniciar logo, porque eu também estou muito curiosa para ouvi-los. Então, chamando o Lúcio Leite, e iniciamos a abordagem desta manhã. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, professor César. Bom dia a todos da Ampesc. É um prazer enorme receber esse convite de vocês e poder compartilhar um pouquinho aqui das nossas experiências, da nossa vivência, como é que a gente pode contribuir de alguma forma com a tecnologia como um meio para a educação. Então, o tema aqui hoje a gente falar um pouquinho desse papel da tecnologia no enfrentamento do que a gente está vendo hoje em dia aí, que é o impacto da Covid-19, não só no que vem acontecendo no mundo inteiro, mas principalmente aqui no nosso tema, que é a educação, né? Que não foi aqui. Bom, quem somos rapidamente? A Teltec Solutions é uma empresa que está fazendo 29 anos esse ano. É uma integradora de soluções de tecnologia. Nós somos parceiros de grandes players no mercado, como a Microsoft. Atualmente, a gente está com aproximadamente 135 funcionários. Dentro desses 135, mais de 70% são pessoas altamente especializadas, com as principais certificações de mercado. Ao longo dos últimos anos, é um prazer para a gente tem sido listado aí no Great Place to Work. É uma empresa que nasceu em Santa Catarina, em Florianópolis, onde fica a nossa sede. Temos mais 2 grandes escritórios no Brasil, em Brasília e em São Paulo, mais de 120 mil horas de projetos, mais de 700 clientes ativos. E uma coisa para a gente que é muito importante é a vertical de educação, onde a gente tem aí diversos cases de sucesso, cases esses, inclusive, listados pela própria Microsoft, listado por outros parceiros nossos também, como a Cisco,
Nós somos no ano de 2019, nós fomos convidados pela Microsoft para participar no BET Educar de São Paulo, onde a gente apresentou no stand da Microsoft um produto que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é o Minecraft Education Edition, onde a Teltec fez aí uma série de desenvolvimentos voltados para a educação. Então, a gente tem um engajamento muito grande no setor ao longo de todos esses anos aí de existência da Teltec, diversos casos espalhados pelo Brasil, não só na iniciativa privada, mas também na iniciativa pública. Por último, a gente possui um laboratório de inovação, ele fica dentro de um dos principais hubs de tecnologia que fica em Santa Catarina, que é a ACAT. Ali a gente possui o nosso laboratório chamado Nexus Lab, onde a gente faz desenvolvimento, a gente tem fábrica de software, a gente faz integração com diversos sistemas de mercado, desenvolvimento, enfim, aqui um pequeno resumo aí do que realmente é a Teltec. Bom, o objetivo de hoje são basicamente dois, a professora Maria Helena já comentou, qual é o papel da tecnologia na educação, esse enfrentamento ao Covid-19, esse impacto do Covid-19 na educação, e aí, por último, aí, uma não menos importante, para mim é uma grata, uma honra poder contar aí com Pedro Guedes do ENIAC, um grande parceiro nosso, uma referência em educação, em referência em tecnologia para a educação, e a gente finaliza com esse painel. Bom, eu queria agora puxar para o nosso tema, começar com o impacto da Covid-19. A gente realmente está claro para todo mundo, a gente vem vivenciando uma nova forma de ver o mundo sem precedentes. Talvez para a educação, o maior impacto aí já visto ao longo de toda a história, não somente no Brasil, mas mundo afora. Mudanças profundas na economia por conta disso. A gente tem uma nova forma de como a gente se relaciona com os nossos amigos, com os nossos alunos, parentes, enfim. E também como a gente aprende e como estamos comprando hoje em dia. Então, o impacto da Covid-19, ela vem atingindo aí todos os setores da economia, todas as nossas casas. A gente ainda não sabe muito bem como vai ser daqui para frente, mas eu acho que essa mensagem ela precisa ficar. Mudanças profundas em como aprendemos, em como ensinamos também, como nos relacionamos com as pessoas. Bom, uma vez que a gente tem esse impacto, é importante frisar, eu gosto de separar isso em dois momentos, né? A primeira onda na educação, então a partir do momento em que eu tenho o impacto do Covid no nosso dia a dia da educação, a gente traduz aí a primeira onda, que eu preciso manter esse senso de normalidade. Para quem? Para todo mundo. Para os pais, professores, alunos. É aquele momento em que a gente diz que foi todo mundo para casa, eu preciso me conectar com o meu aluno, eu preciso fazer esta conexão à escola, casa, o professor, aluno, o professor, pai. E aí vem aquela chamada que todo mundo fala hoje, a tal da aula online, né? E aí acaba praticamente a gente resumindo a essa aula online. E aí a gente vê o quê? Alunos, pais, familiares, professores, todo mundo agora vivendo o que eu chamo de quase que de um grande caos, porque a gente vê um cenário como esse, é uma realidade em praticamente todos os lares hoje em dia. A gente tem aí um compartilhamento de tempo, a gente tem um compartilhamento de recursos, muitas das vezes as famílias não têm todos os dispositivos ao mesmo tempo para os seus filhos, o pai e a mãe também está trabalhando de casa, esse compartilhamento, essa briga pelo tempo também dentro de casa, que muitas das vezes
eu tenho, de repente, um filho estudando numa instituição, outro filho estudando na outra instituição, com metodologias, com ferramentas completamente diferentes, e a mãe e o pai também tendo que trabalhar, né? A gente vê, ao mesmo tempo, do lado dos professores, muitas das vezes, também tendo que ser muito criativos para poder engajar. Porque veja que, a partir do momento em que eu tenho o aluno em sala de aula, eu tenho todo um protocolo, inclusive esse aluno pequeno, ele segue aquilo ali. É o uniforme dele, é a entrada certinha, é o horário, de repente, do intervalo de um lanche, alguma coisa parecida. Enquanto que na casa dele, ele não tem essa noção, muitas das vezes, do que acontece numa sala de aula. Então, de repente, é um cachorro que passa, distrai, é o irmãozinho que, de repente, também passa, distrai, ou seja, a gente não tem aquele ambiente adequado dentro das residências. E os professores também, pelo seu lado, muitas das vezes, dando nó em pingo d'água, tendo que fazer vídeo, tendo que pensar em como realmente eu engajo esse meu aluno na casa dele, eu não tenho aquele contato. E aí, fica aqui uma pergunta, na verdade, uma reflexão para todos nós, aqueles que, de repente, desejarem, a gente tem aí uma parte de question and answer, de perguntas e respostas, e aí fiquem à vontade para fazer os seus comentários, mas fica aqui uma reflexão. Como anda a experiência hoje, na sua aula online? Como é a experiência hoje em todos os níveis? E a gente está falando da relação da escola com o pai, a relação da escola com o aluno, do professor com o aluno, como anda essa experiência de uma forma geral hoje em dia? Bom, uma vez que a gente teve essa primeira onda, que foi essa coisa de levar a escola para dentro de casa, né, o que a gente chama aí de homeschooling, vem agora a segunda onda. Como é que a gente resolve daqui para frente, uma vez que a gente não faz ainda uma ideia de quando isso vai normalizar, se é que a gente pode chamar? Eu não gosto dessa palavra, dessa frase do novo normal, porque quando a gente fala de incertezas, eu sou um pouco criterioso para chamar de novo normal, muito por conta disso, né? A gente não tem essa certeza, a gente não tem essas informações, mas o fato é que a gente precisa olhar para essa segunda onda. Eu preciso abraçar essas mudanças, ela é fundamental nesse processo de ensino-aprendizado, né? É olhar para frente. Como é que, se por acaso eu não tenho visibilidade, se as aulas vão voltar este ano, no primeiro semestre do ano que vem, como é que eu faço? Como é que eu me planejo para tudo isso? Para onde eu vou levar essa minha instituição de ensino? Para onde eu vou levar essa minha relação com esses meus alunos, com esses familiares? Então, o que a gente comenta muito hoje em dia, é um novo paradigma que está sendo construído na educação. E, mais uma vez, sem precedentes na história. Então, é importante a gente ponderar aqui esses dois momentos. Primeira onda, recapitulando, a gente leva para casa essa coisa da escola, né, desse mundo online, dessa aula online que a gente chama. Óbvio que tem diversas escolas hoje no Brasil que já alcançaram um nível de maturidade e conseguem estabelecer aquele senso de normalidade que a gente chama. E a segunda onda, como é que eu me preparo daqui para frente, né? Daqui a pouco a gente tem aí a questão da renovação das matrículas chegando no final do ano. Qual é a percepção desse meu pai, digamos assim, né? Qual é a percepção dele em relação à minha escola? Ele quer ter, de repente, essa dificuldade de novo, esse caos que foi instaurado na casa dele, da noite para o dia, para o próximo ano? Não, com certeza não, ninguém quer isso. Então, a gente precisa aqui olhar para esse novo paradigma que está sendo construído e pensar como eu planejo, como eu saio do outro lado, qual é o papel, a importância da tecnologia em todo esse processo. Bom, e aí vem
essa necessidade de mudança, uma demanda imediata pela transformação digital. A gente tem aqui o Covid, na verdade, é quem está ditando essa nova regra. A gente brinca que hoje, para tomar a decisão de muitas coisas na educação, não é o diretor, não é o aluno, não é o professor, não é o coordenador, mas no final do dia, o que a gente tem, na verdade, é o Covid-19, meio que ditando uma nova regra, criando esse novo paradigma. A gente tem uma exposição muito grande das escolas, professores, alunos e pais, como eu comentei, aquela coisa de no momento em que eu vou para casa, no momento em que eu coloco essa aula online, muitas das vezes sem uma estrutura, eu tenho uma exigência, uma necessidade de mudança muito rápida. A educação acabou ficando em risco, comprometida. Todo o currículo do ano para muitas escolas ele está impactado. Tem muita gente ainda perdida. Como eu vou trabalhar tudo isso? As incertezas que chegaram. Enfim, hoje a gente tem um cenário em que a gente tem uma demanda imediata pela transformação digital na educação, né? Eu acho que essa discussão, ela é uma discussão que ela está em pauta no Brasil já há bastante tempo, mas o fato é que a gente vai levando, né? E aí, quando chega a questão, uma situação como o Covid-19, pega todo mundo de surpresa. Eu digo que foi uma grande tsunami para a educação, e a gente precisa agora tentar sair do lado, promover essas mudanças. Bom, e como a gente está olhando, né, algumas instituições, como será a educação pós-Covid? Então, aqui a gente tem uma imagem da Universidade de Harvard, né, ou seja, uma sala de aula tradicional da Universidade de Harvard, e hoje em dia a gente já vê um cenário como esse, ou seja, uma sala de aula totalmente online. Então, perceba que se a gente traçar aqui um paralelo, as pessoas, elas estão ali, elas precisam participar. Mas para isso eu preciso ter ferramentas adequadas, ferramentas corretas, a tecnologia colocada no lugar correto, e eu preciso ter metodologias também. Eu preciso ter professores capacitados para isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas perceba que a sensação que eu tenho aqui, aos olhos do professor, se a gente olhar esse cenário e voltar um pouquinho aqui, aos olhos do professor, talvez ele consiga dar a mesma aula que ele vinha dando numa sala de aula presencial. É óbvio que a gente não tem aqui diversos fatores, como a relação humana, aquela proximidade, mas uma sala de aula como essa daqui, de uma grande universidade, talvez ele não tenha esse impacto, né? Ele consegue sim interagir, ele consegue sim trabalhar, né? E aí, quando a gente olha para esse tipo de cenário, esse tipo de ferramentas, eu queria trazer aqui para a gente fazer uma reflexão também no mundo em que a gente vive hoje em dia. Essa mesma ferramenta, eu estou falando da mesma mesmo, né? A mesma ferramenta sendo usada na educação, no esporte e até num programa de televisão. Então, percebam que, de fundo, eu tenho as pessoas, eu tenho os nossos espectadores, eu tenho os nossos alunos assistindo a um jogo de basquete, assistindo, interagindo com um apresentador ao vivo, numa televisão, e eu tenho lá os meus alunos também interagindo com o professor. Isso aqui da NBA, não sei se vocês viram, foi recente, foi na reabertura da NBA nos Estados Unidos, aonde eles colocaram grandes telas também no final da quadra e trouxeram o espectador para dentro da quadra através de ferramentas de colaboração, através dessas telas, né? Então, perceba que a gente tem uma ferramenta extremamente poderosa, já utilizada já há bastante tempo na iniciativa privada, nas empresas, com essa pegada de colaboração,
de realmente fazer um trabalho melhor, fazer com que as pessoas produzam cada vez mais. E por que eu não consigo? E como eu trago isso para a educação, aonde as ferramentas como essa, elas vão ajudar professores e alunos a alcançarem cada vez mais, colaborarem entre si de uma forma online. A gente nas empresas, muitas das vezes a gente diz que eu não preciso estar, de repente, nos Estados Unidos para fazer uma reunião. Eu tenho que estar lá de alguma forma. E essa alguma forma, se eu tiver uma ferramenta de colaboração que me permita interagir, que me permita colaborar, que me permita fazer apresentações, que me permita até mesmo escrever num quadro branco para todas essas pessoas. Bom, e aí a gente vem para um cenário onde é extremamente importante, que é o ambiente. Eu preciso criar um ambiente favorável para professores e alunos alcançarem mais. Então, perceba que tem um passo atrás a ser dado nisso. É esse ambiente que eu preciso construir. São escolhas de ferramentas, são metodologias que eu preciso. A tecnologia aqui, ela precisa ser vista como um aliado, como uma ferramenta de fato do professor, né? É como se fosse ali o giz, como se fosse o pilô, como se fosse o quadro branco. Ele é mais uma ferramenta de apoio ao professor nesse processo pedagógico, nesse processo de ensino-aprendizado. A gente tem hoje uma geração nova, em que aprende completamente diferente, se relaciona com ferramentas digitais completamente diferentes. E como é que eu falo a mesma língua? Como é que eu coloco esses dois mundos, né? Professor, aluno, compartilhando a mesma experiência e colaborando entre si. E aí a gente precisa criar esse ambiente, né? Bom, e aí o que eu tenho? Uma visão digital para educação. Eu preciso pensar essa visão digital. Antes de mais nada, é importante ter essa comunicação. Eu preciso criar esse plano dentro da minha escola. E aqui apenas um exemplo, a gente pode olhar para diversos aí, experiências do aluno, como é que eu empodero o professor, como é que eu trago uma eficiência operacional, como é que eu faço a transformação no ensino. São pilares, aqui nesse caso, traduzidos pela Microsoft, mas o importante é que se tenha um plano, é preciso criar uma cultura, essa visão digital e um plano de curto, médio e longo prazo, aonde eu quero chegar com tudo isso daqui para frente. E aí a gente entende que a necessidade de capacitação, empoderar os professores com conhecimento, com ferramentas que vão suportá-los no dia a dia. Maiores investimentos em tecnologia, mas aquela tecnologia correta. Eu preciso colocar a tecnologia correta e na hora certa. Adoção de ferramentas já estabelecidas, aquela coisa do benchmark, aquela coisa das melhores práticas. Quais são as melhores práticas? Não é o momento da gente ficar reinventando a roda. A gente tem, o bode está na sala e a gente precisa resolver isso. Como é que a gente resolve? Como é que a gente tem o que a gente chama daqueles ganhos rápidos, né, de curtíssimo prazo, para começar a sair do outro lado, para começar a preparar esse nosso ambiente. Bom, a gente fala de educação, no momento que a gente está, principalmente, eu preciso aproximar, eu preciso conectar essas pessoas, eu preciso colaborar. O meu ambiente, ele precisa permitir isso. Aproximar pessoas, conectar pessoas, colaborar entre si. E a gente não pode esquecer que aulas são feitas de pessoas para pessoas. Essa humanização, ela é extremamente importante. Essa relação, ela é extremamente importante. De novo, eu gosto de frisar que a ferramenta, ela precisa ser vista, a tecnologia, ela precisa ser vista como uma ferramenta, como um parceiro do professor, como um parceiro da instituição de ensino e um parceiro do aluno também. Bom, aqui, rápido, eu queria mostrar, trazer para reflexão também alguns cenários que a gente julga importante, que é o seguinte:
se a gente parar aqui agora para poder refletir um pouquinho, e se a escola pudesse automatizar todos os processos de ensalamento, por exemplo, desde o ERP, lá do sistema de gestão da escola, até a utilização de ferramentas de aluno. Como é que a gente consegue automatizar processos para trazer uma melhor eficiência operacional? Aquela coisa do momento da matrícula até o aluno estar dentro de sala de aula virtual, dentro da sala de aula física, já empoderado, já utilizando todas as ferramentas, sem que a gente, de repente, tenha uma intervenção manual. Outro ponto que eu trago aqui é, e se os alunos pudessem colaborar de forma mais dinâmica entre si, participar de forma mais ativa e eles contribuírem entre si para o sucesso de cada um? Como é que a gente usa essa mesma ferramenta para eles se reunirem? Como é que a gente usa essa ferramenta para eles compartilharem arquivos, para que eles possam fazer tudo isso, principalmente em um ambiente seguro? A gente precisa perceber em que, enquanto eu estou dentro da escola, de certa forma, eu tenho o meu ambiente seguro. Eu tenho ali a gestão da escola, eu tenho os professores, eu tenho os coordenadores, eu tenho todo um staff dentro da escola para proteger esse meu aluno, para gerar uma segurança dessas informações e desse meu aluno dentro da escola. Agora, a partir do momento em que eu levo isso para casa, como está essa segurança, né? Como é que estão os acessos desse meu aluno a essas informações? A gente tem aí uma LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, batendo a porta daqui a pouco, no próximo ano. Então, são coisas que a gente precisa ficar muito atento e precisa fazer parte de um plano muito, muito maior. Mas aqui, a ideia, na verdade, como é que eu permito esses alunos a terem mais sucesso, contribuírem, colaborarem, mesmo fora de sala de aula. E se os professores pudessem preparar uma aula, um quadro, e disponibilizar antecipadamente nos cadernos de cada aluno, otimizando o tempo e melhorando o engajamento dos alunos em sala de aula? Veja, existe um estudo feito pela McKinsey sobre o impacto no tempo dos professores, de que o uso das ferramentas adequadas dentro de um ambiente virtual podem economizar até 30% do seu tempo com a tecnologia correta. Isso não tem preço. Nosso tempo hoje em dia não tem preço. A gente precisa, a gente quer ter mais tempo com a família, a gente quer poder, de repente, ter uma qualidade de aula melhor. Então, como é que eu consigo preparar essas aulas e fazer com que essas aulas elas entrem automaticamente ali no caderno do aluno, né? São ferramentas que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas fica aqui para uma reflexão. Outro ponto importante, e aí também um caso de uso, em relação à coordenação. Se todos os coordenadores pudessem se reunir com mais frequência, independente do local, que estejam para melhorar o aprendizado e contribuir para o aluno alcançar mais, que é o que a gente quer no final do dia, né? Essas mesmas ferramentas, como é que a gente colabora, como é que a gente compartilha, como é que a gente compartilha uma estratégia da escola, como é que a gente compartilha trabalho e desempenho de um aluno específico que talvez precisa ser olhado de uma forma diferente, como é que a gente faz essas reuniões serem produtivas, colaborativas, né? Então, são reflexões aqui que eu trago, em que a gente, muitas das vezes, a gente gosta de trabalhar esse e se, porque ele gera essa coisa na nossa cabeça, de talvez aí abrir mais as possibilidades, digamos assim, né? Bom, e aí a gente vai falar de escola conectada muito além da sala de aula. De novo, precisa fazer parte de um plano, de um projeto de curto, médio e longo prazo, como eu comentei, mas o fato é que
a Escola do Futuro, que, na verdade, praticamente agora a gente está tendo que fazer isso. Eu participei de uma palestra, de um evento da Microsoft recentemente, onde o CEO da Microsoft, o Satya, ele fez um comentário que é uma grande verdade. A gente está vendo a necessidade de aquilo que era para ser feito em 2 anos, tendo que ser feito em 2 meses, né? Mas a gente tem que olhar, então, agora para o todo, porque a escola conectada, ou o EAD, ou essas aulas que a gente vê hoje em dia, as chamadas aulas online, ela é um pedaço de tudo isso, ela é um pedaço desse plano. E o que a gente precisa? A gente precisa olhar para o nosso campus, porque provavelmente a gente vai ter aí uma metodologia mais híbrida, onde a gente vê parte dos alunos na escola, outra parte dos alunos estudando de casa, essa coisa se invertendo, talvez um momento 100% em casa e não tão e menos dentro da escola. Então a gente tem que ter um campus, uma escola completamente preparada com essas infraestruturas. A gente tem que ter uma infraestrutura de TI que suporte tudo isso, talvez uma cloud inteligente, a gente poder falar de backup dessas informações com segurança, ter redundância, toda a parte de armazenamento para que a gente consolide isso num único local, seguro e de fácil acesso. E também tem todo aquele processo que eu falei de poder fazer o instalamento de uma forma mais automática, que começa lá no RP, no momento da matrícula do meu aluno, até a hora que eu coloco ele dentro de uma sala de aula, onde essa sala de aula, a partir de agora, ela é uma sala de aula híbrida, onde eu preciso ter esses mesmos recursos dentro de sala de aula, que serão os mesmos recursos que meu aluno vai usar dentro de casa. Então, é importante que todo mundo que está engajado na educação, né, que tenha essa visão, porque ele tem um impacto direto em cada um. Ele vai ter um impacto direto nessa relação que é a mais importante de todas, a relação do professor com o aluno. De novo, como é que esses dois conseguem trabalhar, como é que a gente consegue suportar para que eles alcancem cada vez mais. Então, essa aqui é uma visão mais holística, é uma visão que a gente, dentro da Teltec, a gente gosta de trabalhar, a gente tem vários níveis de maturidade nas instituições de ensino, e a gente pega essa instituição de ensino, a gente olha para esse nível de maturidade, e a gente vai trabalhando aí a 4 mãos. Ele é um processo que precisa ser feito a 4 mãos, por mais que a gente tenha todo o conhecimento de tecnologia, ninguém melhor do que vocês para entenderem as dores da instituição, as dores de sala de aula. É importante frisar que cada instituição tem a sua própria dor, tem o seu próprio nível de maturidade, né? E aí, aqui uma visão muito mais ampla de tudo isso, né? Que é a questão das ferramentas. Então, para muita gente, eu estou usando aqui um exemplo da Microsoft, que é um parceiro nosso, mas quando a gente fala de Office 365, para a grande maioria das pessoas, vem na cabeça que o Office 365 é o Word, Excel e PowerPoint. Muitas das vezes as instituições, a gente tem vários clientes assim, que as instituições elas têm as ferramentas da Microsoft, mas não são utilizadas por uma falta de adoção, uma falta de conhecimento do que tem nessas ferramentas, né? Nesse pacote. E aí, por conta disso, a Microsoft ela acabou alterando recentemente o nome de Office 365 para Microsoft 365. Por quê? Porque eu brinco que ela até tem o Word, o PowerPoint e o Excel, que são as ferramentas que a gente já conhece, mas é muito mais que está empacotado, é muito mais do que isso. Eu tenho ferramentas que me permitem, a mesma ferramenta ter um whiteboard digital, um caderno digital, onde eu posso ter o caderno do aluno, o caderno do professor, aquela coisa que o professor está preparando a aula dele na noite anterior e automaticamente já está disponibilizando
o caderno digital do aluno. Uma outra coisa importante é esse compartilhamento em nuvem, ou seja, tudo isso está na nuvem, todos esses documentos, todos os trabalhos, eles estão num único repositório, com segurança, de fácil acesso e num ambiente controlado, que é a própria escola. Então, ao invés de eu agora ir colocar um arquivo do aluno, o professor disponibilizar um arquivo, uma apresentação, de repente num drive de outro fabricante, um vídeo numa outra plataforma, eu tenho aqui agora tudo isso no mesmo ambiente. Agenda, e-mail, uma lista de atividades, esse contato, essa integração de todas as pessoas que fazem parte daquela minha instituição, seja professor, secretaria, aluno, direção, ferramentas de inteligência de dados. Então, muitas das vezes, até a gente recebeu algumas perguntas, como é que eu faço uma avaliação, como é que eu acompanho o meu aluno agora que ele está em casa? Nesse mesmo pacotão, a gente tem ferramentas de BI, de simples utilização, aonde eu posso começar a disponibilizar agora todos aqueles dados que estão, a gente brinca que é um bando de dados dentro das instituições, como é que eu transformo esse bando de dados em informação? E como é que eu pego essa informação e trato essa informação e levo uma informação relevante para o aluno, para o professor, para a instituição? Então, a gente começa agora a pegar toda aquela relação de nota, de frequência, aquele boletim tradicional que a gente está acostumado, como é que eu coloco tudo isso em forma de gráfico, em forma de desempenho, como é que eu traço na linha do tempo a evolução do meu aluno, para onde é que a gente está indo com tudo isso, né? E aí, outras ferramentas também, como Planner, fazer gestão de atividades entre alunos. Então, de repente, eu tenho um projeto específico de um aluno, qual é a responsabilidade de quem, qual é a atividade que cada um tem a responsabilidade, qual é o papel de cada um ali, e a gente vai projetizando essas atividades dos alunos para que todos tenham essa visibilidade. Uma plataforma de vídeo, onde eu tenho, de novo, tudo isso aqui dentro do ambiente controlado, dentro da própria escola, onde tudo que eu posto, tudo que eu crio, ele está dentro desse ambiente, sem vazar, sem eu ter que disponibilizar isso em outras ferramentas externas, né? E é importante a gente olhar para tudo isso aqui, que a hora em que eu levo um aluno para uma outra ferramenta de vídeo fora, eu estou tirando o foco dele. Eu estou jogando ele para um outro ambiente de vídeo, onde ali, provavelmente, ele vai perder o foco dele, provavelmente ele vai começar a navegar em outros conteúdos e sair aqui da nossa aula, sair aqui do nosso objetivo principal, né? Enfim, bom, são diversas ferramentas empacotadas, e a gente fala que é preciso criar adoção para gerar valor. A gente vem fazendo um trabalho muito forte com algumas instituições, a gente, inclusive, tem aí a professora Charlene, na sequência, vai falar um pouquinho sobre isso, qual foi o impacto dessa adoção que a gente fez com o Grupo Energia também. E como eu comentei, tem diversas ferramentas por trás de tudo isso, né? Já estão disponíveis para quem usa, por exemplo, o Microsoft 365, o antigo Office 365, né? Bom, ferramenta versus plataforma, é importante a gente frisar. Eu tenho, para muita gente, quando a gente fala de ferramentas de mercado, a gente fala aí do Microsoft Teams, a gente pode falar do Zoom, a gente pode falar do Meetings, da Google, enfim, N ferramentas em que fazem videochamada, mas que muitas das vezes ela não tem a proposição para educação, elas são apenas ferramentas de videochamada. E isso aqui a gente precisa ficar muito claro, né? Uma ferramenta de videochamada,
ela por si só, ela não traduz isso numa aula online, porque é apenas uma transmissão, apenas uma colaboração, apenas uma reunião entre alunos e professores. Essas ferramentas, elas precisam fazer muito mais, elas precisam colaborar, elas precisam estar integradas às outras ferramentas. Eu preciso, de repente, ter uma integração com ferramentas de vídeo, com ferramentas de texto, com caderno de aluno digital. Então, ela precisa ser muito mais do que uma simples ferramenta de vídeo chamada. Eu brinco aqui, por exemplo, no caso do Microsoft Teams, que ele é como se fosse um smartphone. Ele até faz vídeo chamada. Ele até faz a nossa aula online. Só que ele tem muito mais funcionalidades, ele tem muito mais aplicativos por trás ali integrados ao Microsoft Teams, que no final do dia vai trazer todos esses benefícios da colaboração para alunos e professores. Uma ferramenta de vídeo, né, onde eu tenha dentro da minha instituição de ensino o meu repositório de vídeo. Então, todos os meus vídeos ali de cada turma, separado por matéria, muito bem segmentados, de novo, de fácil acesso, em ambiente controlado, aonde o aluno, dentro daquele universo dele, ele navega somente dentro da instituição, somente dentro daquele ambiente controlado, daquele universo do próprio aluno e do professor, sem precisar ir para ferramentas externas, né? Então, um portal de vídeo dentro da própria instituição, integrada a todas as outras ferramentas. Isso é extremamente importante hoje para que a gente leve aí essa comunicação, para que o aluno consiga ter acesso em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Bom, falar de inteligência de dados, eu fiz um comentário, né, como é que a gente avalia, faz uma avaliação de um aluno ao longo da jornada dele dentro da instituição, ferramentas que estão disponibilizadas ali também, que é o caso aqui da Microsoft, do Power BI, em que a gente traz isso para dentro do universo. Então, eu posso ter uma configuração para o professor, ele vai ter uma visão do todo, eu posso ter uma visão exclusiva do Lúcio enquanto aluno, no meu próprio ambiente ali, em que eu posso ver pagamentos, eu posso ver o meu histórico de presença, meu histórico de falta, eu posso ver a minha evolução de nota. Então, isso mostra de uma forma gráfica para o aluno, talvez que em matemática, ele, ao longo dos últimos exames, ele vem tendo uma caída. Então, você começa a mostrar isso em forma de gráfico e fazer um trabalho mais direcionado com esse aluno e até colocar algumas automações e sugerir determinadas coisas para ajudar esse aluno a se recuperar. Então, mais uma ferramenta que a gente pode trabalhar a evolução do aluno. De novo aqui, a partir da importância da nuvem, de disponibilizar os arquivos em um único lugar, para que tenha todos esses acessos, seja no tablet, seja no telefone, seja no computador, seja na sala de aula, seja dentro de casa. O gerenciador de tarefas, né? Então, dentro dos meus grupos, eu posso criar, e aqui são diversas atividades, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho umas carinhas aqui em cada atividade. Opa. Voltou. Em cada atividade, eu tenho umas carinhas aqui, que são as pessoas que estão colaborando, são os alunos e professores, em cima de cada atividade dessa. E depois eu tenho por trás disso um gráfico que mostra a evolução dessas atividades, se elas estão completas, se elas não foram completadas, onde é que está, qual é o percentual. Então, traz uma gestão visual, uma coisa muito mais projetizada para essas colaborações, para pesquisa, para trabalho em grupo, enfim. Um e-mail que a gente já conhece, né? Agenda de contatos, mas o importante aqui é a gente olhar para isso de uma forma mais integrada, que eu vou finalizar um pouquinho mais à frente. Um caderno digital, e aí é onde o aluno tem o caderno
dele, onde ele tem várias funcionalidades, onde o professor ele tem a prerrogativa de fazer uma aula, preparar uma lição, preparar um quadro branco, um quadro de aula, e automaticamente disponibilizar para esse aluno. O Fábio vai mostrar um pouquinho mais à frente também, mas a vida do aluno, todo o conteúdo dele, ele pode usar, inclusive no caso de um tablet, caneta específica, para poder fazer as anotações, interagir com o professor em tempo real também. E aí, eu queria, para fechar esse pedacinho aqui, a gente já está indo aí para o final da minha parte, mais uns minutinhos, eu comecei a falar do Microsoft Teams como uma ferramenta de videochamada, naveguei por outras ferramentas aqui no caso da Microsoft e volto para o Microsoft Teams, mas agora ele como um hub para tudo isso, como uma plataforma, ele deixando de ser uma ferramenta de videochamada, agora para ser uma plataforma onde eu trago diversas ferramentas integradas a essa plataforma. Então, é como se o Microsoft Teams ele se transformasse no desktop do aluno. Em uma única tela, eu tenho agora todas essas ferramentas disponibilizadas dentro da instituição de ensino, numa única visão, aonde o meu aluno ele vai simplesmente trocar ali em cima, tem uma parte no topo do Microsoft Teams, por exemplo, ele tem umas abinhas onde eu vou só trocando a visualização. Então, na mesmo frame, na mesma plataforma, eu clico agora, por exemplo, em arquivos e me aparece todos os arquivos em nuvem que eu tenho direito. Eu troco de novo, eu vou para uma visão do Power BI, onde eu vejo toda a minha evolução, todo o meu histórico de notas. Mais uma aba, eu tenho o meu gestor de tarefas, e por aí vai. E a ideia aqui é olhar isso, imagina o aluno olhando, tendo uma única visão, uma única plataforma, sem precisar se dispersar, sem ter que ir lá num outro repositório de vídeo na internet, e aí ele já deixou aqui de lado, ele já perdeu lá o foco dele, ele vai se distrair com alguma coisa e não vai focar na nossa aula online aqui, ou nesse EAD, ou até mesmo na coisa mais híbrida, né? Então, essa ideia do Microsoft Teams, da gente sair da ferramenta para uma plataforma com todas essas ferramentas aí num único lugar, integrado, tanto para aluno quanto para professor. E aqui uma coisa importante que eu queria mostrar a gente está acostumado com essa visão aqui, né? Ou seja, todas as ferramentas que eu tenho hoje no mercado, ela traz essa visão separada em janelinha, né? Então, eu estou vendo todos os meus alunos nas suas casas, nesse formato de janelinha. Microsoft, recentemente, ela usando inteligência artificial, ela dá uma outra cara para tudo isso. Ao invés de criar em janelas, ela tem agora uma funcionalidade que, usando inteligência artificial, coloca todas as pessoas que estão na tela, agora numa visão única, numa visão como se todos eles estivessem num grande auditório, sentado lado a lado, né? E aí uma coisa importante por que de tudo isso, né? Existem pesquisas em que os seres humanos, nós somos do contato visual. A gente quer poder olhar para as pessoas, a gente quer se sentir no mesmo ambiente. É aquele senso de normalidade que a gente precisa trazer, inclusive, para o aluno, para ele não se dispersar com o ambiente externo do outro aluno que ele tá vendo. Aqui a gente traz aquela sensação, mesmo que psicológica, está todo mundo no mesmo espaço. Aquela sala de aula agora veio para cá. Eu estou vendo todos os meus amigos, todos os meus coleguinhas agora no mesmo ambiente, na mesma perspectiva, né? E aí a gente tem coisas como essa que sai daquelas
janelinhas, a gente traz para esse cenário, e aí eu queria chamar a atenção aqui o que a inteligência artificial ela é capaz de fazer. Percebam que na tela eu tenho um rapaz, eu fiz um círculo vermelho em volta dele, em que ele está olhando na casa dele por uma determinada pessoa que está lá na frente dele, naqueles gridzinhos ali. A câmera, a inteligência artificial é capaz de identificar que ele está focando para uma pessoa específica naquela tela, que ele tá olhando para um quadradinho específico de um daqueles outros alunos ou professor, né? E aí começa aquela sensação de que realmente estamos todos juntos. E aí tem uma outra funcionalidade em que, inclusive, aquela coisa de bater uma mão na outra, né? Que é possível fazer aqui também, e isso acontece, e traz essa sensação de uma realidade para dentro de uma aula remota, né? Por último, eu queria só fazer uma referência aqui agora, que é a questão da gamificação. Quando a gente fala, por exemplo, de ferramentas como Minecraft Education Edition. Minecraft Education, para quem não conhece, ele é um jogo muito bem difundido mundo afora, mas que a versão Education Edition, né, a versão a edição de educação, ela tem esse propósito de aprender fazendo. Crianças de 6 a 10 anos interagir com o Minecraft, interagir com aulas e aprender fazendo, aprender jogando, desenvolvendo habilidades e conhecimentos que são essenciais para um futuro, né? E uma coisa importante aqui, como é que isso tudo acontece? Então, eu tenho um jogo Minecraft, ele foi adquirido pela Microsoft alguns anos atrás, ele continua sendo um dos maiores games do mundo, com mais de 91 milhões de pessoas jogando mensalmente. Imagina 91 milhões de pessoas jogando mensalmente esse joguinho. Eu, uma vez, numa das feiras de educação, eu fui me atrever a me inscrever no stand da Microsoft para o Minecraft Edition. Eu fui expulso pela molecada, porque eu não tinha idade deles para estar ali, e a concorrência era tão grande, o alvoroço tão grande deles utilizarem, deles entenderem e jogarem ali o Minecraft Education. Então, mais de 91 milhões de pessoas jogando mensalmente. O que a Teltec fez? Esse que é o grande lance aqui quando a gente traz para a educação. Então, se a gente pegar a Base Nacional Comum Curricular, então eu tenho uma unidade temática, nesse nosso exemplo aqui, um 4º ano. Então, as questões históricas relativas à migração. Então, a minha temática do 4º ano aqui, questões relativas à migração. E aí eu tenho objetos de conhecimento, dado pela própria Base Nacional Comum Curricular, e eu tenho, no final, que aí vocês conhecem infinitamente melhor do que eu, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver nesse meu aluno ao final de tudo isso. E o que a Teltec fez foi criar um produto em cima da BNCC, em cima do Minecraft, e aí a gente tem essa mesma unidade temática aqui, por exemplo, desta forma. Então, a gente cria os cenários, a gente cria o jogo baseado na BNCC, para que o aluno interaja, para que o aluno tenha esse desenvolvimento de uma forma mais lúdica, de uma forma mais divertida, falando a língua deles. Eu vou só passar aqui para terminar um videozinho de 1 minuto, como é que mais ou menos essa coisa funciona para aqueles que não conhecem, tá? Então... Vocês podem ver que eu tenho as matérias, cada
cada lição, digamos assim, várias lições para cada matéria. E aí começa um joguinho, o aluno começa a interagir com o jogo. Olá, aventureiro. Meu nome é Maria. Eu sou a responsável por te guiar no segundo desafio. Aqui você terá que quebrar as pilhas de blocos brancos contando cada bloco. E aí ele vai interagindo com aquilo que foi criado, baseado no BNCC, para que ele consiga, como mais uma ferramenta nesse processo ensino-aprendizado, desenvolvendo os conhecimentos adquiridos. Não é uma ferramenta, não é um jogo para substituir a sala de aula, muito pelo contrário, é uma coisa para ser uma ferramenta adicional, mas que, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma coisa muito mais lúdica, uma mensagem, uma interação desse nosso aluno com esse conhecimento, né? Bom, pessoal, aqui, por enquanto, encerro a minha parte nesse momento. Depois eu volto aí no painel com o Pedro Guérios e a professora Maria Helena. Eu queria passar agora para o Fábio e para a Charlene. Espero que tenha sido ilustrativo, eu espero que realmente tenha sido de grande valor. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer bate-papo, qualquer informação, qualquer troca aí de informação sobre educação. Para mim é praticamente aí eu brinco que é uma cachaça falar de educação, é um tema extremamente importante. Obrigado, Fábio, contigo. Beleza, Lúcio, muito obrigado. Bom, aqui eu vou já entrar aqui chamando a nossa doutora e professora Charlene também, tá? Eu vou compartilhar aqui também a minha tela. E agora a gente entra numa parte que vai ser bem rápida, bem prática e bem objetiva, que será focada em exemplos práticos, né, de como essa ferramenta pode nos ajudar e mostrar um pouco até do próprio Teams. Deixa eu só colocar aqui ao lado. Ok. Para vocês vejam minha tela também. Perfeito. E aqui eu aproveito para compartilhar aqui um caso real, prático, que a gente viu, que comprova, né, e aí justamente chamo a professora Charlene para compartilhar isso conosco e com vocês, principalmente, da importância de se capacitar. Então, o engajamento, ele não tem que partir só do corpo discente, mas também docente. Então, eu ouvi essa frase aqui dela, eu era muito cética com as aulas online, e hoje estou criando um curso 100% digital. Eu quero convidá-la aqui para comentar um pouquinho sobre isso, e como que você encorajaria os seus colegas que estão aqui assistindo para que quebrem esse paradigma das aulas online e usem melhor essas ferramentas, porque eu acho que é um caminho realmente sem volta. Bom dia a todos, obrigada Fábio, obrigada Teltec e Ampesc por essa participação e pelo convite, é uma honra estar aqui. E realmente essa frase ela surgiu de algumas conversas com o Fábio que me despertaram, né? Então, eu sou professora de design e a minha principal disciplina é fotografia. É uma das disciplinas que eu mais gosto de ministrar. E é uma disciplina que ela é muito prática, né? Então, a gente tem estúdio, a gente tem as câmeras profissionais disponíveis para os alunos, e como não utilizar isso, né? Então, sempre foi um questionamento meu, antes mesmo da atual crise, de como adaptar esse modelo de aula prática
para que os alunos conseguissem praticar em casa. Então, muitos alunos, eles não têm câmera profissional, não têm equipamento de iluminação, então eu já utilizava alguns aplicativos onde eles conseguiam fazer edição de imagem, capturar imagens onde eles conseguissem aplicar a técnica fotográfica, mas isso era um adicional, né, nas minhas aulas presenciais. Quando aconteceu a pandemia, lá na Faculdade de Energia, onde eu dou aula, a gente teve que repensar muito como é que a gente voltaria com essas práticas online, né? Como que a gente conseguiria dar resultado minimamente desejável para esse tipo de processo. E durante as minhas aulas presenciais, eu gosto muito de fazer dinâmicas experimentais. Então, a fotografia, apesar de estar dentro do design, ela pega muito a questão da arte. Então, eu gosto de envolver muito nessas aptidões humanas, emocionais dos alunos. Então, a gente faz uma série de dinâmicas muito interessantes que envolvem bastante a capacidade deles, criativa. Então, eu fiquei muito com uma certa raiva inicialmente de como eu conseguiria fazer isso. Eu achava que seria uma coisa realmente impossível. E aí eu percebi, ao longo da capacitação que a gente teve com a Teltec, de como usar melhor o Teams, que a minha mente estava muito limitada e que eu estava querendo substituir algo que não é substituível, né? Como, por exemplo, uma câmera profissional. Eu não tenho como substituir isso ainda, né? Talvez a gente chegue em breve com o celular, mas ainda não toda aquela capacidade. E aí eu fui percebendo que, na verdade, eu não deveria substituir as coisas, sim criar novas alternativas, novas experiências mesmo através de uma maneira virtual. E não só com a capacitação da Teltec, conversas com o Fábio, eu percebi que esses aplicativos que eu já usava anteriormente nas aulas presenciais, eles poderiam vir como adendo e eu procurar outros aplicativos onde eu conseguiria manter o mesmo nível de experiência ou até algo mais diferente ainda do que eu estava acostumada a lidar. Então, foi algo muito importante para mim, no sentido de não pensar que eu vou conseguir substituir tudo e não ficar frustrada por isso, e pensar em novas alternativas, onde eu não me bloqueei para aprender mais, e onde eu consiga expandir essa experiência, tanto de professora como para os meus alunos. Então, agora, a partir desse momento, a gente está finalizando a disciplina de fotografia. A gente pensou em práticas, por exemplo, onde o aluno conseguisse utilizar a própria câmera dele para fazer ensaios fotográficos. Então, por exemplo... Eu até compartilhei aqui, Charlene, desculpa até te interromper, mas eu joguei na tela um exemplo, né, que você tinha utilizado, para o pessoal ver, né, como de uma forma prática é possível você compartilhar a tela do aluno, ou até a sua própria tela, né, dando algumas dicas dentro do seu próprio aplicativo. Então, esse é um aplicativo gratuito, Screen Mirror App, e você começa a ver direto a tela, né, e uma das dicas que você colocou era até de utilizar o Lightroom, por exemplo, né, e aqui eu estou realmente compartilhando a tela de um aluno, né, para ver se ele está trabalhando de forma adequada com os recursos, enfim, dá para mexer ali e ver em tempo real, ou seja, passa a ter essa interação bidirecional, né, não uma interação online que, na verdade, é quase que só uma palestra, né. Inclusive, eu queria até aproveitar essa deixa para perguntar para vocês, o pessoal está um pouco tímido ainda, a gente teve aí alguns questionamentos, estão sendo respondidos até no privado, mas isso faz sentido para vocês? Isso ajudaria vocês, né, que têm enfrentado esse problema nas aulas online, a conseguir interagir mais com os alunos, né? Que tipo de outras soluções que vocês necessitariam? Né? Se por um acaso a gente não respondeu ao longo da apresentação, todos os questionamentos foram mandados, a gente inclusive vai responder todos individualmente por e-mail, para todos que foram perguntados, mas aqui só ter essa interação é bom, é bacana para a gente ver, né, se está seguindo no caminho correto, e agradecer esse compartilhamento de experiência aí, Charlene, com uma das ferramentas que você estava começando a utilizar,
e muito sucesso nesse teu novo curso, né? Que tenho certeza que vai ser, já está sendo um desafio para ti, né? Sim, com certeza. E o legal, por exemplo, desse vídeo aí é que mostra a possibilidade de eu ver o olhar do aluno, né? E a partir disso direcionar, orientar ele da melhor forma. Então, isso é sensacional, né? Bacana. Eu vou passar aqui agora na sequência. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Gente chama aqui, tendo mais outras perguntas ao final. Vou passar um pouco ainda na parte de demonstração, uma demo bem rápida de como funciona a plataforma do Teams, tá? Para quem ainda não conhece. Então, eu vou dar exemplos práticos aqui. Tinham várias perguntas sobre lista de presença, controle de presença, esse histórico, tudo isso está dentro da plataforma do Teams, tá? Então, para qualquer pessoa que precise, aqui eu vou até soltar um vídeo que eu não conseguiria fazer aqui online, mas eu tenho um botão que seria mostrar participantes, quando eu estou dentro de uma aula já, né? E depois que eu clico nesse mostrar participantes, de uma forma bem simples, lá em cima, em pessoas, tem baixar lista de presenças. Então, eu consigo baixar, né, obviamente, depois que todas as pessoas saíram da sala, todos os alunos saíram, ele vai marcar isso, já fica todo o histórico de uma forma bem tranquila, a gente consegue exportar isso depois para alimentar alguma outra base, né, e aqui a base que vocês verão, né, seria essa com os alunos entrando e saindo, né, então você consegue ter aqui, eventualmente até teve uma desconexão, algo nesse sentido, tá? Como outra dica prática aqui, bacana do Teams, é a tradução simultânea, né, esse modelo de evento que nós estamos utilizando aqui agora, que todos estão vendo, eu poderia chamar algum palestrante americano, esse aqui era um caso de um gringo que estava num evento também que nós participamos, e aqui tem a tradução com inteligência artificial da própria Microsoft, né, então isso é bem bacana e deixa de ficarmos limitados a alguns palestrantes ou convidados brasileiros, né. Um outro exemplo prático aqui, que eu vou trazer para vocês, é essa visão geral. Então, em 5 minutinhos, eu deixei até já na ponta da agulha, eu vou mostrar como funcionam enquetes, formulários, arquivos no OneDrive integrado, muito do que o Lúcio acabou de mostrar, só que agora de uma forma mão na massa, né? Então, como que de verdade vocês, professores, coordenadores, conseguem ter essa ferramenta, né, e como que ela funciona para se conectar com outros aplicativos, eventualmente, sempre potencializando esse engajamento, tá? E até um exemplo rápido do próprio whiteboard. Então, vamos aqui na tela principal do Teams. Fábio, eu acho que tá sem áudio. Valeu. Eu já estava saindo aqui, desculpa. Posso também botar um link do YouTube, eventualmente um material externo. Posso criar um formulário de uma enquete muito simples, com uma pergunta, com uma opção sim e não.
E aqui eu teste hoje, para quem quer que tenha um teste hoje. Por exemplo, só para a gente ser rápido e prático, posso enviar, e isso daqui já vai ser publicado dentro do meu grupo, dentro da minha equipe, né, para todos os alunos, certo? Então, vamos lá embaixo. Esse aqui, matei. Aqui embaixo está lá o formulário. Teste hoje, sim ou não. Todos os alunos vão entrando e vão respondendo. Eu faço uma enquete rápida e simples. Junto também, né, nas abas aqui superiores do Teams, o que a gente também tem? Todos os arquivos que foram colocados pelo professor. Então, os materiais de aula já são criados logo que é criada uma nova equipe de classe de aula. Então, posso colocar aqui, os alunos não têm acesso a deletar isso aqui, a alterar. É um material, um repositório meu, né? Um repositório de vocês, professores e educadores. As anotações de classe, eu vou abrir aqui como se fosse um OneNote, né? Para quem não conhece o OneNote, aí, é o antigo cadernão, né, de 20 matérias aí. A gente consegue ter várias abas, ter um espaço colaborativo. Nós conseguimos ter diversos recursos, como inserir coisas, né, dentro desse, como post-its mesmo. Eu consigo efetivamente desenhar, se eu tiver uma tela touch, inclusive fica muito mais fácil, né? E aqui a gente utiliza como um bloco de anotações do próprio aluno e um espaço de colaboração também, tá? As tarefas, né, uma parte muito importante são todas as tarefas e avaliações. Aqui nós temos, por exemplo, né, atribuídas a mim, né, eu como professor, eu estou vendo quais as que eu já corrigi, né, 2 entregues, então também vejo quantas pessoas entregaram, e eu posso criar aqui também uma nova, já vejo quais foram já avaliadas, então a pesquisa da história do Brasil já estava ok, eu posso criar uma nova tarefa. Ou o questionário. O questionário, por exemplo, seria um formulário parecido com aquele, só que um pouco mais detalhado, né? É um forms. E as tarefas em si, eu posso criar essa minha tarefa colocando todas as instruções, quantos pontos ela vai valer, se vai ser para todos os alunos ou não. Eventualmente é uma tarefa só para o Robin, por algum motivo, ele precisa fazer essa atividade para compensar os pontos que ele ainda não vale o extra, alguma coisa nesse sentido. Então, eu consigo também filtrar aqui e deixar para algum aluno em específico, e também a data de conclusão, né, o horário que ele tem que concluir, né, que vamos descartar só para ter ser mais breve. As avaliações, efetivamente, né, então nós temos todas as avaliações que foram feitas, e arrastar como melhor nos convier, né? Aqui nós temos os insights. Então, o que são os insights? Insights vão dar informações sobre como que está a nota média, as tarefas foram entregues no prazo ou não. Eu posso abrir isso também por aluno ou não. Muitas pessoas perguntaram aqui no formulário como que a gente faz para ter informações sobre as atividades, como que está andando a turma, né, no geral. Então, eu consigo por aqui, né, ter essas informações, ou pelo grupo aqui nas atividades aqui da minha equipe. Depois eu entro aqui para mostrar para vocês um olhado. A gente consegue editar ela aqui, entrando em análises. A gente também tem uma análise de engajamento, postagens que foram feitas, menções, quais aplicativos que estão conectados, ou seja, a gente consegue ver esse nível de engajamento também, né? Então, é uma forma muito bacana. Esses 2 pontos aqui são muito importantes, eu acho, para a coordenação, para se ver como está o andamento dos usuários e das atividades e do engajamento, tanto dos alunos quanto dos próprios professores também. Aqui a gente consegue conectar, depois do Insights,
as próprias aulas gravadas, né? Então, ter aqui dentro do meu grupo já direto do stream. Ou seja, mais uma vez, é uma ferramenta também integrada. Eu acabei de fazer uma aula, ela sozinho vai salvar dentro do meu grupo. Tá? Então, já fica um repositório, o aluno não precisa ficar perdido procurando onde está, link do YouTube, etc. Né? E assim vai. Aqui existem mais outras dezenas, eu diria até centenas, de conexões de outros tipos de aplicativos, tá? Como, por exemplo, o próprio Forms ali, né, que eu comentei, o OneNote, o Planner, que é um planejador, o próprio Power BI para informações de negócios, né, relevantes para diretoria. Eu posso conectar o Power BI aqui também, colocar um PowerPoint para ser compartilhado entre os alunos, lembrando que isso aqui é sempre colaborativo, tá? O Kahoot, né, que muita gente tem utilizado, isso aqui eu achei muito legal, já ter uma aba integrada dentro do Teams com o Kahoot. É só eu fazer login aqui, eu caio dentro da minha própria conta do Kahoot. E aqui, pessoal, vocês conseguem perceber que a plataforma ela não tem limite aqui de utilização, né? Como a gente viu, eu vou ser mais breve aqui, então, todos esses itens aqui podem ser adicionados, né? Os aplicativos, eles quase que não têm limites aí, mesmo sendo de terceiros, tá? Então, até o Zoom mesmo tem como conexão aqui, caso alguém queira utilizar dentro do próprio Teams, né? O Teams, como a gente já comentou, ele é uma plataforma como um todo e só a videochamada vai ser feita aqui pelo Zoom. Aqui um exemplo rápido até das respostas que foram feitas no próprio formulário que nós enviamos para vocês. A gente consegue ver dentro de uma própria equipe, né, de uma forma visualmente bem bacana, bem bonita, bem dinâmica. E outra parte até muito interessante, que também está dentro da própria licença, né? Se você hoje tem um e-mail da Microsoft, provavelmente você tem todos esses pacotes que foram mostrados, inclusive pelo Lúcio. E aqui a gente criou uma automatização. Então, quando uma resposta foi enviada pelo formulário, ele criava uma automatização para mandar um e-mail com o link, né, que foram o que vocês receberam para entrar aqui neste evento. Outra ferramenta que também é integrada é o próprio whiteboard. Isso aqui é um modelo de Canva, por exemplo, né, que já vem pronto. Isso tudo é sempre colaborativo. Todas as pessoas podem entrar e mexer juntas. Então, tanto o professor pode pedir para que cada um preencha um dos campos, ou de uma própria aula interativa, né? Então, esse é o nosso whiteboard. E, por fim, o Booking, né? Não que tenham acabado todas as ferramentas, porque realmente as ferramentas elas são muito longas, mas por questão até do nosso timing aqui, a gente tem o Booking, que é uma agenda compartilhada para algum profissional externo, inclusive, de uma aula de laboratório de redação ou de um psicólogo, algo nesse sentido. Você consegue com o Booking fazer esse tipo de integração, tá? Então, o que a gente consegue ver, né? Juntando todas essas caixinhas de agenda compartilhada, aulas, enquete, anotações de professor, tarefas, quadro digital, e-mail, o próprio Office, formulários, repositórios, enfim, tudo isso a gente colocou agregado ao Teams, né? Vocês têm isso como ferramenta para potencializar e aumentar esse engajamento dos alunos e nas aulas de vocês. E o principal de tudo isso é que tudo está dentro do bolso do aluno de vocês e ele vai estar com tudo isso onde quer que ele vá, né? Então, a gente consegue ver, né, aquela imagem que o Lúcio mostrou, né, com todas essas ferramentas num único local para realmente ajudar vocês, e contem conosco para qualquer hands-on, para qualquer apresentação nesse sentido. Estamos à total disposição para falar mais e explicar mais vocês como conseguir seguir nessa jornada. Beleza? Eu passo a palavra agora para a Maria Helena, que vai abrir o nosso painel. Olá, professora, seu microfone está Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito interessante, né? Não tem como não resgatar toda essa fala de vocês. Muito interessante, fica muito claro a importância que nós, instituições de ensino,
temos de definir um ambiente de aprendizagem. A importância de se ter um ambiente de aprendizagem não tenho como descrever para vocês, né? Nós tínhamos uma assinatura da Microsoft e nós não sabíamos que tínhamos todos isso. Então, eu até convido aos participantes que têm a Microsoft que verifique junto à sua área administrativa que tipo de licença tem, porque, de repente, vocês têm tudo isso disponível, assim como nós descobrimos, né, na instituição que a gente dirige. Mas, numa fala muito interessante do professor Lúcio, essa questão de empoderar o professor. Nós precisamos empoderar os professores, estudantes, gestores e engajar esse professor. E, para isso, a gente precisa capacitar e capacitar permanentemente. Então, trazendo agora para a nossa continuidade, ultimar a nossa manhã, chamo aqui o Lúcio e também o Pedro Guérios, que vai fazer esse trabalho com a gente do painel de tecnologia e vai falar dessa experiência que foi a do Grupo Educacional ENIAC de São Paulo na adoção do ambiente virtual de aprendizagem com a definição de uma plataforma educacional que é a Microsoft Teams. Bom, Pedro, obrigado aí. É um prazer receber você aí. Obrigado por aceitar aí e participar com o seu tempo. Eu vou te dar aí uns minutinhos aí para você fazer as suas boas-vindas aí, se apresentar, e na sequência aí a gente começa esse nosso bate-papo. Pode ser? Claro, obrigado, Lúcio, obrigado, Maria Helena, obrigado, Teutec, Ampesc, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou Pedro Guérios, eu sou vice-reitor do Centro Universitário ENIAC, foco na parte financeira do grupo, um grupo familiar aí que está completando 35 anos na cidade de Guarulhos. A gente opera tanto no EAD clássico já há alguns anos, como no ensino presencial, e a gente também tem um colégio bastante grande aí, com 2.000 alunos, onde a gente opera tanto em educação básica como em educação técnica. Obviamente, em março desse ano, passamos aí por essa migração, que todo mundo passou, né? E eu venho contar um pouquinho de como a gente fez. Acho que a gente tem sido convidado aí para algumas conversas para falar do nosso caso de sucesso. Graças a Deus, a gente teve aí bastante sucesso na implementação disso tudo, acho que até pelo nosso histórico em ensino à distância, em como a gente já operava esse tipo de coisa. E estou aqui para contar um pouco para vocês do que funcionou para nós e mostrar um pouco desse caso de sucesso. Legal. Pedro, eu tenho, acho que, pegando aí o teu gancho, né, o ENIAC, ele implementou um plano muito rápido para essa pandemia, né? No ponto de vista aí da instituição, quais são os 3 pilares aí principais que você avalia para o sucesso que vocês tiveram nessa implementação muito rápida, nesse sucesso que vocês tiveram nessa época de pandemia? Legal. Bom, a câmera está desligada, tá, Lúcio? Desculpa? Estou dando um toque para o Lúcio, a câmera estava desligada. Ah, ok. Coincidentemente ou não, no final do ano passado, a gente entregou um livro de transformação digital para bastante gente dentro da nossa instituição, desde do reitor acadêmico ao pessoal de secretaria, pessoal do financeiro. A gente estava falando muito em transformação digital esse ano especificamente, né, na transformação de secretaria digital, diploma digital. Então, isso é uma coisa que estava muito na nossa conversa, antes da pandemia ter entrado no nosso vocabulário. Quando março chegou, acho que a gente teve alguma facilidade de fazer isso também, porque já tinha aí 3 ou 4 meses de discussão em cima de livro, embasado em fatos, em experiências do que a gente precisava fazer para ter uma operação mais digital. Esse slide que eu compartilhei com vocês aí mostra um pouco, para eu poder falar com alguma propriedade, que o negócio deu certo, né? Então, a gente tem a nossa pesquisa de aferição de qualidade, que é feita todos os meses com os nossos alunos, e aqui você vê no quadro da esquerda, os alunos foram perguntados sobre a experiência de aprendizagem digital. Então, esse é o aluno que era o aluno presencial, que passou a ter uma aprendizagem digital, e à direita é o gráfico com a experiência dos alunos que já eram da modalidade de ensino à distância. Então, você vê um número muito parecido aí das notas 9 e 10, 55, 56, 54% em média aí de todo mundo
já desde a virada de chave em março e continuando assim em abril e maio. O número de alunos com nota 0 a 6 ele veio caindo também durante a pandemia, então o pessoal ficando mais satisfeito com essa aprendizagem. E aí você tem 88% dos alunos presenciais que viraram alunos também de experiência digital online, aprovando essa experiência, e 93% dos nossos alunos que já faziam o nosso EAD, que estão gostando também e continuaram gostando da experiência que eles tinham. Os nossos pilares desde o começo, mas muito mais durante essa pandemia, acho que são 3. O primeiro deles é comunicação, é comunicar com o nosso aluno aonde ele está, do jeito que ele já gosta de comunicar. Então, a gente tem um trabalho muito grande de grupos de WhatsApp, de trabalhar com alunos dentro do WhatsApp, os nossos tutores, os nossos professores, eu, o reitor acadêmico, a gente atua direto em grupos de WhatsApp com os alunos, porque a gente sabe que se eu for pedir para ele fazer um acesso a uma outra ferramenta, para ele vir falar comigo, é muito fácil ele não fazer esse acesso. Você está criando uma barreira ali. Então, a gente chega para a comunicação no WhatsApp, a comunicação é no Instagram, hoje a comunicação é no TikTok, a comunicação é onde o aluno está, a gente tem que estar comunicando com ele, falando o que a gente está pensando, como que a gente está fazendo, o que vai acontecer daqui em diante, né? Acho que de março para cá a gente viu muita incerteza. Então, eu não tenho as respostas certas para dar para esses alunos, necessariamente, porque a gente tem muita pergunta, mas eu digo a eles como que eu estou reagindo a tudo isso, o que eu estou fazendo hoje como resposta a essas incertezas que a gente tem. Então, esse é o primeiro pilar, é a comunicação. E aí, comunicação, pensando em aluno, pensando em professor, pensando em administrativo, pensando na instituição como um todo, tá? A segunda coisa que é muito importante para a gente já há muito tempo é a capacitação de professores. Então, a gente viu aqui uma apresentação fantástica sobre o Microsoft Teams. Eu aqui, transparência completa, não usamos ainda o Microsoft Teams, a gente usa outras coisas. Mas, enfim, o ponto o professor tem que saber usar isso daí, o aluno tem que saber usar isso daí. Você pode ter ferramentas extremamente completas e complexas, mas se o professor não souber usar aquilo e tirar o máximo daquilo ali na hora de dar aula dele online agora, você acaba perdendo uma grande chance. Então, capacitação de professores é uma coisa que a gente foca muito. Inclusive, o ENIAC lançou a Escola de Educação alguns anos atrás, justamente porque a gente não encontrava no mercado o professor que a gente queria para o nosso colégio e para a nossa faculdade. Então, a gente pensou, pô, vamos formar esse cara nós mesmos. Quem melhor do que nós mesmos, né? Os nossos malucos aqui que vão ditar como é que vai funcionar esse ensino e a cara desses professores daqui em diante. Então, capacitação de professores é um segundo pilar, é uma coisa que não foi virada a chave em março, a gente faz isso há muito tempo, mas nunca é tarde demais para começar. E por último, eu falo em tecnologia certa na hora certa. Então, tem tudo a ver com o que foi apresentado aqui, com a minha fala de capacitação de professores. A tecnologia por si só, ela não é um fim, ela é um meio, né? Então, se você não tiver o professor e o aluno totalmente capacitados, engajados e a fim de usar essa ferramenta, você vai ficar para trás. Você pode ter um Boeing 747, mas não vai ter ninguém dentro. Então, por isso que eu falo que, por mais que a ferramenta tenha o sistema de chat, seja o Gtalk, seja o Teams, seja o que for, a gente tem que estar no WhatsApp, porque a gente sabe que é ali que o aluno vai estar. Por mais que eu consiga fazer lives no Teams, no Gmail, no Blackboard, a gente faz live no Instagram e no TikTok também, porque a gente sabe que o pessoal vai assistir por ali e a gente convida as pessoas a participar e chama para essas outras ferramentas por lá. Então, desculpa a resposta longa, mas as 3 pilares aí, comunicação, capacitação de professores e tecnologia certa na hora certa. Não, sem dúvida, e vai muito ao encontro do que a gente está falando, né? São pilares, quando a gente fala de transformação digital para a educação, são as coisas talvez aí mais importantes, principalmente no momento que a gente vive hoje em dia. E aí, Pedro, os desafios do Brasil, eles são grandes, a gente sabe disso, principalmente quando a gente fala aí do ensino remoto. A internet é um deles. A gente tem diversas perguntas aqui, por exemplo, falando, mas eu não tenho o aluno com a internet na casa dele, enfim. Como é que vocês no ENIAC minimizaram esse impacto da falta de internet ou uma internet de baixa qualidade para alguns alunos que agora estão fora da instituição e não tem mais toda aquela infraestrutura que a gente conhece que o ENIAC tem? Como é que o ENIAC vem tratando essa questão para que você continue com esse teu sucesso? Legal.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente frisar, assim, tem muitos colegas que foram para a Índia no ano passado, fizeram uma visita lá, e é onde tem uma vontade de aprender, tem um jeito de aprender, né? Então, assim, acho que isso daí, não dizendo que é uma desculpa, mas é uma coisa, vamos passar por essa barreira, a gente sabe que no Brasil tem esse problema, e se a Índia também tem, os caras assistem aula gravada e aula de rádio, a gente vai conseguir dar um jeito nisso daí também. Então, o primeiro ponto da minha resposta é essa, a gente não vai virar a Europa de um dia para o outro. A segunda parte da minha resposta é a gente se reinventou e está tentando oferecer o acesso para a nossa comunidade da forma que é possível. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente pegou toda a nossa rede cabeada e a gente cabeou e colocou o Wi-Fi na nossa garagem e falou para os nossos alunos, cara, então vem para cá, vem de carro, pega o carro do vizinho, pega o carro do seu tio, vem para cá de carro, pega um Chromebook emprestado, se você não tem, pega o laptop aqui comigo, estaciona o carro na garagem e você vai ter acesso à internet. E aí você pode vir baixar a aula gravada, você pode vir assistir a aula online ao vivo, dentro do teu carro, no meu estacionamento. Esse foi o primeiro passo que a gente fez, e a gente fez ele já a partir do primeiro final de semana de março, que a gente virou essa chave. Então, a gente criou esse drive-thru aí de acesso à internet, seja para você passar rapidinho, baixar o conteúdo e ir embora, ou para você ficar lá consumindo conteúdo. A segunda coisa que a gente fez é uma parceria para entregar chips de dados no telefone para os nossos alunos. Então, hoje, se o aluno comprova que realmente não tem acesso, não tem internet, não tem 4G, ele pode retirar com a gente um chip. Em vez de ele retirar o material didático, que eu entregaria para ele as apostilas, ele vem e retira o chip e ele faz todo o acesso a essas apostilas pelo acesso que o chip dá para ele de internet 4G. Obviamente, aí a gente pode ter uma discussão que o 4G não vai permitir que ele faça tanta conexão online para assistir aula ao vivo, etc. e tal. Como eu falei no começo, as dificuldades são inúmeras, elas vão existir, eu não vou conseguir acabar com todas elas. Mas essas são as duas soluções, é o cara ir no ENIAC e usar isso dentro do carro dele, ou retirar com a gente um chip para usar no dispositivo dele. Eu acho que é extremamente interessante, né? Porque essa é a nossa realidade, é um país de tamanha complexidade, você comentou muito bem, a gente não vai se transformar numa Europa da noite para o dia, mas eu acho que a grande pegada aqui é o que você comentou, né? Como é que eu minimizo o impacto em cima disso? A gente não vai resolver todos os problemas, né? Mas como é que eu minimizo esse impacto? Eu preciso sair dessa inércia, eu preciso deixar, de alguma forma, essa coisa em movimento, por mais lento que seja, mas eu preciso trazer aquilo que, inclusive, a gente estava comentando outro dia, né? É o que você chama muito bem, eu preciso dar esse senso de normalidade. Isso é extremamente importante. E aí, vem uma outra pergunta para você, como manter alunos engajados nesse cenário híbrido, presencial, remoto? Como é que você e o ENIAC, vocês estão olhando para essa coisa que, a qualquer momento, a gente está vendo que vai liberar, não vai ser metade híbrido? Como é que vocês estão olhando para isso? Como manter engajado esse teu aluno? Legal. Isso aí eu acho que é um grande desafio, porque a gente passou pela lua de mel do ensino online, para quem conseguiu virar a chave bem, né? No nosso caso aí, março, abril, maio, foi lua de mel, nossa, que legal, eles fizeram essa virada, aí teve férias, aí agora tem essa volta, tipo, pô, vou ter que voltar, né, online de novo, quando é que isso aqui acaba, tô com saudades, eu tô morrendo de saudades de uma aglomeração, eu sei que vocês devem estar também morrendo de saudades dos meus alunos, então, a coisa principal aqui que a gente faz é essa criação de comunidade para o próprio aluno, que seja dentro de grupo de WhatsApp ou de uma ferramenta que permita você separar eles em grupo durante a aula. E esse trabalho em grupo para os nossos alunos tem sido de muita valia. Eles entendem que a capacidade de continuar se comunicando com os colegas e continuar tendo essa experiência em conjunto é de grande valia para eles, é uma coisa que ajuda eles a estarem mais motivados e afins de estudar. E, além disso, acho que são as pequenas coisas, né? Outro dia, uma aluna nossa postou no Instagram, e ela falou, gente, eu não acreditava no EAD, mas é muito legal, porque o professor me chama pelo nome. Quando eu ia na sala de aula, ele não sabia quem eu era. Agora o professor me chama pelo nome. E, pô, uma coisa tão simples, né? Tão boba de você chamar a pessoa pelo nome, que às vezes você nem pensa nisso. E é esse tipo de coisa que eu faço, em capacitação de professores, passa por isso também, não é usar a ferramenta, mas é usar a ferramenta e falar, pô, tá escrito ali, ó, Maria Helena Kruger, então fala com ela, chama de Maria Helena, pergunta se é Maria Helena que ela gosta, ou ela prefere, sei lá, ser Malu, não sei, tem um monte, né, Maria, Sol, Helena, sei lá, e ter esse tipo de contato com o aluno de fato,
que a ferramenta permite que a gente tenha, que a tecnologia permite que a gente tenha. Pedro, Legal. eu queria fazer um encaminhamento. Pedro, sabe o que é que eu estou achando ótimo? Que a ferramenta melhor que vocês utilizaram no ENIAC foi o acolhimento, e que não é uma ferramenta tecnológica, né? Então, isso ficou muito claro na tua fala. E, assim, vocês buscaram soluções, acolheram, e foram buscar as soluções para garantir o acesso dos estudantes à aprendizagem com ideias mirabolantes, essa da garagem fantástica. Então, uma coisa que eu sempre, deve ser assim do meu veio acadêmico, né, que eu sempre falo, todas essas ferramentas são meio, e como meio também eu tenho que usar uma ferramenta que é essa habilidade, né, que tu demonstra aí na tua fala, né, essa habilidade humana, que a tua preocupação, primeiro, vamos acolher essa gurizada, vamos trazê-la para cá e vamos buscar uma solução para que eles fiquem conosco. Acredito que as instituições que ficaram em lua de mel e que agora estão numa situação, digamos, mais favorecidas, elas usaram muito do acolhimento, muito do engajamento, e isso se faz de gente com gente. Né? Então, parabéns, assim, sabe que eu sempre fui muito tiete do ENIAC, foi uma excelente concorrência, porque a gente corria junto para o sucesso lá em Guarulhos, né? Então, assim, é muito legal, parabéns por exercitarem essa questão humana de acolher, de abrigar, de engajar, isso se faz dessa forma, parabéns pelo depoimento. E educação, está falando de pessoas, né? A gente dentro eu até comentei, né? Educação é de pessoa para pessoa. E a gente fala dentro da Teutec, a gente tem um índice de satisfação dos nossos colaboradores extremamente elevado. E a gente faz muito isso. Como é que eu faço que o meu colaborador ele se sinta pertencente a esse universo Teutec? E eu acho que é muito isso, né, na educação. No momento que a gente está falando de remoto, como é que eu traduzo isso para o aluno para que ele se sinta pertencente a essa instituição? Como é que ele, na jornada dele, como é que ele enxerga isso como parte realmente importante da vida dele? E é mais ou menos isso que vocês acabam fazendo no dia a dia, né, Pedro? Acolhimento sempre foi um grande foco nosso, né? E aí, como a gente também sempre teve essa pegada tecnológica, acho que a gente uniu aí o útil ao agradável e conseguiu fazer, ou está tentando fazer, esse acolhimento online da melhor forma possível, né? O fato que a gente já tinha um EAD rodando, que a gente já tinha uma ideia de como funcionar ensino à distância, obviamente ajudou a acelerar isso tudo. Acho que é uma combinação de fatores. Você comentou do todo o trabalho que você faz com os professores, né? Todo o treinamento que vocês acabaram criando. Isso é algo que ele está limitado apenas aos professores, né? Aos funcionários do ENIAC, ou é algo que hoje o ENIAC coloca isso à disposição da sociedade, das outras instituições? Você diz especificamente toda a parte de desenvolvimento dos professores, né? Certo. Então, no começo da pandemia, a gente lançou um produto que era o ENIAC Open. A gente pensou, vai ter bastante gente em casa com tempo livre, vamos disponibilizar alguns cursos aí gratuitamente para a nossa comunidade. E dentro desses cursos, a gente disponibilizou o ENIAC Open Escolas, que ali sim tinha um programa de capacitação de professores, ou um gostinho do programa de capacitação de professores nosso, né, em um mês. E a gente fez uma parceria aí com algumas escolas públicas, com algumas prefeituras, para disponibilizar esse acesso para os professores. E, eventualmente, a ideia é que isso cresça e essas pessoas venham fazer a nossa pós em Educação 4.0, a gente está com uma pós-graduação montada, e aí a gente tem todo o interesse em fazer esse tipo de coisa rodar com prefeituras, para escolas públicas, escolas municipais, etc., para rodar isso de uma forma mais ampla. Como eu falei no começo, a gente lançou a nossa escola de educação justamente porque a gente entende que o professor que dá aula no ENIAC é um cara diferente. Aonde que a gente vai achar esse cara? A dificuldade era tanta que a gente está achando mais fácil formar esse cara dentro de casa do que contratar ele, descobrir onde é que ele está, né? Peneirar esse cara por aí. Então, a ideia é que a gente consiga construir juntos aí essa pós-graduação para o Brasil inteiro e fazer
ter um projeto bem bacana aí de aumentar isso e o número de professores que estão sendo capacitados conosco. Legal. Você passou uma temporada aí morando nos Estados Unidos, né? E aí vem uma pergunta que não quer calar. Como é que você avalia essa transformação digital na educação? E comparando aí, na verdade, óbvio que tem suas especificidades, mas é possível a gente traçar algum paralelo? Aquilo que o seu filho mesmo, ele foi alfabetizado, começou a ser alfabetizado nos Estados Unidos e hoje vocês estão morando no Brasil, né? Como é que você avalia esse cenário digital, esse cenário educacional, essa transformação digital entre esses dois países? Eu acho que é importante fazer uma separação aí entre educação básica e educação superior, e acho que é importante relevar aqui um assunto que aqui no Brasil a gente tem o MEC é muito ativo, tanto na educação básica quanto na superior, aqui como regulador da educação. Nos Estados Unidos não existe regulação federal para a educação, eu diria que é mais fácil inovar numa escola norte-americana, porque você não tem tanta dependência de um regulador tão agente ali no seu dia a dia. Então, acho que isso é uma coisa que os Estados Unidos têm, que a gente pode discutir aqui se isso é melhor ou pior, mas, por exemplo, você tem a possibilidade de ter homeschooling, você tem opções aí de como você faz a tua escola de formas diferentes, sem ter esse peso regulatório tão grande. Fora isso, acho que assim, a grande diferença no ensino superior, para mim, é que nos Estados Unidos, o ensino online, primeiro eles não chamam de distance learning, né? A gente traduziu o EAD como distance learning, mas lá ele só se chama online learning, e-learning, e geralmente custa mais caro do que o ensino presencial. Então, se você vai para Arizona State University, que eu acho que é um grande exemplo de que faz isso muito bem lá, eles têm seus 30 mil alunos presenciais, mais 50 mil alunos online, e o aluno online deles paga o mesmo ou mais do que o aluno presencial. Então, acho que isso daí é um paradigma que a gente vai ter que quebrar aqui no Brasil, de que o ensino online é R$ 99, é mais barato, é mais fácil de fazer. Não, não é. Ele é mais difícil de fazer, ele é complicado, o professor tem que estar extremamente engajado, o aluno tem que estar extremamente engajado para não evadir. E eu acho que a gente está caminhando nesse sentido de ter um híbrido hoje, né, que todas as instituições agora estão passando a ter, e entender a diferença de você ter um online onde você disponibiliza conteúdo e um online com aula síncrona, com acolhimento, com engajamento. Então, eu acho que a gente vai começar a quebrar um pouco esse paradigma aí desse EAD de R$ 99 e entrar para alguma coisa no meio aí, com uma precificação um pouco diferente também. Legal. A gente está com o tempo aí super avançado, eu acabei até estendendo a minha parte também, mas para finalizar, Pedrão, qual é a mensagem que você deixa aqui sobre os desafios, a experiência do ENIAC ao longo de toda essa jornada digital? A gente tem que lembrar que isso é uma jornada, ela não nasceu, como você falou, ela não nasceu agora em março. Eu fiz um comentário lá na apresentação que a gente precisa ter um plano nas instituições, de curto, médio e longo prazo, né? Então, qual seria a mensagem aí que você deixaria para toda essa galera que está aqui com você hoje aqui? Perfeito. Eu vou dar uma mensagem aqui do meu ponto de vista de administrador, tá? Eu sei que tem muito professor, tem muito mestre e doutor conversando aqui com a gente hoje, mas como administrador, eu acho que a gente quebrou 2 paradigmas muito importantes e é a mensagem que eu deixo para vocês. O administrador muitas vezes enxergou o professor como alguém que não necessariamente queria se capacitar e fazer uma coisa diferente, uma pessoa que gosta de dar aula do jeito dele e é daquele jeito e ponto. Então, esse paradigma está quebrado. O professor e o corpo docente e o administrativo hoje, no ENIAC, no meu ponto de vista, são uma coisa só, andam muito juntos, e a gente enxerga essa, não só disponibilidade do professor, mas vontade do professor de querer se inovar, se reinventar e aprender a trabalhar dessa nova forma. Então, essa parceria está muito mais solidificada. E a outra é do aluno, que a gente está entendendo que se o aluno segurou e está com a gente desde março, ele também é um cara super engajado e afim de se melhorar e de estudar com a gente. E a gente muitas vezes coloca, não, o aluno não quer nada com nada, cara, ele só quer fazer a prova aqui e passar. Não, não é isso. Então, acho que assim, eu estou saindo dessa crise muito mais próximo do meu professor e do meu corpo docente e muito mais próximo do meu aluno, do corpo docente como um todo, entendendo que a gente está mesmo no mesmo barco e que o aluno está lá porque ele quer aprender e o professor está lá porque ele quer ser um mestre de excelência e a universidade está lá porque ela quer mudar a vida das pessoas.
Então, acho que está todo mundo comprado nessa ideia, muito mais do que antes. Isso passava assim pela cabeça, mas não era uma realidade tão clara, pelo menos para mim, e hoje é. Puta, maravilha. A gente pode traduzir aí praticamente que é um propósito, né? Como olhando para o todo, né? Você tá engajando, na verdade, praticamente todo o teu ecossistema dentro do ENIAC para um único viés, né? Tá todo mundo realmente olhando para o mesmo norte, o que é extremamente importante, fazer com que as pessoas tenham essa visão, né, de, ok, independente dos desafios que a gente tem, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente está olhando para o mesmo lugar, todo mundo junto. Eu acho isso formidável. Você sabe aí que eu sou fãzão de vocês. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Maria Helena, obrigado pela oportunidade. Eu passo a bola aí de volta para você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que peninha, né? Que peninha que está chegando ao final. A gente queria ficar muito, muito mais tempo, assim. Um agradecimento muito especial para ti, Lúcio, Fábio, Teutec, né? O Pedro e a Charlene, que traz essa visão de um administrador e de uma professora, né? E muito bem colocado, né? A quebra desse paradigma. As pessoas querem aprender. Todos queremos aprender para a gente se melhorar para esse novo passo. Quando esse nevoeiro se dissipar, a gente vai estar pronto para enfrentar um novo mundo. E assim, um agradecimento também muito especial ao professor César, a toda a diretoria da Ampesc e as nossas associadas que sempre confiam nas nossas entregas. Não tem como não falar, né, dessas doçuras de Valquíria e Mariana, que ficam aí nos bastidores garantindo que a gente esteja por cá. Então, assim, um agradecimento a todos os participantes. Aí a gente tem 16 estados, mais o Distrito Federal, e a gente tem que se encontrar mais, trocar mais. Parabéns para todos por esse exercício que vocês fizeram hoje de doação, de compartilhar a aprendizagem, e a gente quer muito mais, e quem sabe em outro momento. Muito obrigado, fiquemos bem, e todos que puderem, e se puderem, fiquem em casa. Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.